Olá, Guilherme Picunas, bom dia a todos. Mais uma vez, nós em nossas matérias especiais, hoje vindo até aqui a falar com uma doutora, a doutora Brenda Guiar, ela que é ginecologista e obstetra, para a gente estar falando sobre a questão de parto. O programa Cidadão querendo saber mais sobre isso, devido à mensagem dos telespectadores, e a gente podendo saber isso com esta doutora, dentre tantos que tem aqui na nossa cidade. Doutora, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, doutora. Como está essa questão parto em nosso país atualmente? Bom, o parto no Brasil tem uma incidência cada vez menor. Hoje o Brasil é considerado um país que tem o maior índice de cesárea do mundo. Então, tem muitas campanhas hoje para tentar aumentar um pouco o índice de parto normal no Brasil, que está sendo um pouco, acho que, desacreditado, né? Parto normal, esse parto normal e parto humanizado é a mesma coisa ou não? Não, o parto humanizado é um parto que a gente abre mão de alguns recursos que são usados na medicina para, eu diria, para ajudar. Talvez quem seja a favor do parto humanizado vai ser contra a minha ideia, mas você não abre mão da tricotomia, que é a depilação dos pelos, abre mão da lavagem intestinal, que algumas vezes é feita no paciente também, abre mão, às vezes, do uso do soro, que ajuda, às vezes, a aumentar as contrações, que em algumas situações é necessário. Então, tem alguns aspectos que o parto humanizado contraindica, né? Então, é um pouquinho diferente em alguns aspectos, né? Olha aí, são diferentes tipos, então temos o parto normal, parto humanizado e o parto de cesárea. Parto de cesárea sendo o maior do Brasil ainda, número de feitos. É mais seguro se fazer o parto de cesárea ou cada caso vai ser um caso sempre? Eu acho que essa pergunta é bem pertinente. A gente sempre tem que individualizar. Cada caso, como você falou, é um caso, né? Eu acho que o fato da gente ter evoluído a ponto de fazer uma cesárea segura, sem riscos para o paciente de infecção, como existia antigamente, é ótimo, né? E tem casos que a cesárea é indicada e tem que ser feita, né? Mas eu acho que hoje tem sido indicado muita cesárea desnecessariamente, né? Então, a gente podia ter um índice de parto normal muito maior do que a gente tem. Então, tem espaço para tudo, mas no Brasil a gente ainda indica a cesárea desnecessariamente, com certeza. Será que essa questão do parto humanizado atualmente seria um incentivo, uma moda, retornando, querendo colocar uma moda, enfim, algo novo para resgatar, então, este número de partos naturais? Certamente. Eu acredito que essa história do parto humanizado veio um pouco para ir contra essa ideia da cesárea tão frequente no nosso país, né? Então, e permitir que algumas mulheres vissem o parto normal não como aquela coisa horrorosa que muitas pessoas tentam passar para a gente, mas que isso podia acontecer de uma maneira mais natural, como talvez as nossas avós tenham tido em casa, sem grandes recursos, mas que tiveram filhos e que correu tudo bem e que não é uma coisa tão ruim como muita gente coloca. Então, eu acredito que essa vertente do parto humanizado veio com esse objetivo, né? Mas como você mesmo falou, eu acho que cada caso tem que ser individualizado e tudo tem que colocar o bom senso acima de tudo para não ter problemas, né? E nas questões de custo, que talvez o brasileiro esteja pensando, não, você não vai usar todos os recursos, com certeza baixa os custos, né? Hoje em dia o país, do jeito que a gente tem vivido, sempre procurando essa economia, mas que às vezes a economia sai caro. Então, há alguma economia em fazer esses diferentes tipos de partos? Sem dúvida, assim, do ponto de vista custos, uma cesárea vai usar muito mais material, vai demandar mais mão de obra, isso custaria mais, né? O parto humanizado, em alguns aspectos, seria economicamente mais acessível, mas em outros não, porque a gente vai precisar ter uma estrutura física que permita a realização desse parto também. Então, assim, eu acho que o parto humanizado não pode ser feito em qualquer lugar, desde que a gente tem que ter uma estrutura física que permita que ele aconteça lá. Então, talvez, a partir do momento que essa estrutura já esteja adequada nos hospitais do nosso país, aí ele passe a ser uma coisa que, do ponto de vista econômico, seja menos dispendioso, né? Olha aí.
Mas e quem faz o parto humanizado, querendo economizar um pouco, não há a necessidade de ser feito daí todos os exames pré-natal, enfim, ou indiferente do tipo de parto, os exames têm que ser todos feitos? O pré-natal é igual para todo mundo, né? Os exames complementares, ultrassom, exames de laboratório, esses cuidados não pode se abrir mão. Independente da opção da via de parto que a paciente tenha, o pré-natal é o mesmo, né? Agora, a opção do nascimento, que acaba sendo uma opção da mãe e do obstetra, né? Que eles vão ter juntos, porque eu acho que, como a gente falou, tem que particularizar o caso, ver se ela tem condições de ter parto normal ou cesárea, que aí isso pode ser decidido depois, mas o pré-natal é o mesmo para todo mundo. Guilherme Picunas, a gente pôde, então, saber um pouco mais, o programa Cidadão estará sabendo ainda mais sobre essa questão do parto humanizado e outros tipos de parto, a gente sabendo tudo isso, levando informação para o telespectador. E voltando ao vivo com você para o Cidadão.